O que aconteceria se tudo o que você aprendeu sobre a pré-história estivesse completamente errado? E se a narrativa que nos contaram sobre nossos ancestrais, os caçadores-coletores, fosse apenas uma parte da verdade? E uma descoberta monumental estivesse prestes a reescrever cada capítulo dessa história? Prepare-se para uma jornada que desafiará suas percepções mais profundas sobre a origem da civilização, da arte e da própria humanidade. Estamos prestes a desvendar os segredos de um sítio arqueológico misterioso. Um lugar que nos força a confrontar o impossível, como caçadores-coletores, supostamente primitivos, ergueram estruturas megalíticas com precisão astronômica há 12 mil anos. Muito antes do que qualquer livro de história ousaria sugerir. Por muito tempo, a visão tradicional da pré-história pintou um quadro claro e aparentemente lógico. Nossos ancestrais eram pequenos grupos nômades, constantemente em movimento, caçando e coletando para sobreviver, sem escrita, sem cidades, sem organização social complexa e, certamente, sem a capacidade de construir arquitetura monumental. Acreditava-se que a civilização, tal como a conhecemos, só floresceu com a invenção da agricultura. Foi a agricultura, diziam, que permitiu o sedentarismo, o excedente de alimentos, o crescimento populacional e, finalmente, a complexidade social necessária para erguer grandes estruturas, desenvolver a arte e a religião organizada. Stonehenge, as pirâmides egípcias, as primeiras cidades da Mesopotâmia, tudo isso veio depois da Revolução Agrícola. Pelo menos era isso que pensávamos. Então, veio a descoberta que inverteu tudo. Em um canto remoto da Anatólia, um pastor avistou algo incomum no chão. O que começou como uma simples observação levou a uma escavação que chocaria o mundo arqueológico. O sítio arqueológico que emergiu do solo era de uma escala e complexidade sem precedentes para sua época. Arqueólogos e engenheiros, inicialmente céticos, logo se viram diante de provas concretas que desafiavam toda a cronologia estabelecida da civilização humana. As escavações revelaram pilares imponentes, alguns ultrapassando 5 metros de altura e pesando até 20 toneladas. Feitos de calcário maciço, esses monólitos foram habilmente esculpidos em formas que lembravam o T, adornados com intrincados relevos de animais selvagens, cobras, raposas, javalis, pássaros. O mais espantoso é que esses pilares foram erguidos há aproximadamente 12 mil anos, no final da última era do gelo. Essa era uma época em que o Homo sapiens ainda vivia como caçador-coletor, sem o domínio da metalurgia, sem rodas, sem animais de carga domesticados. A questão se impõe: como mover e erguer pedras tão pesadas sem qualquer tecnologia conhecida para a época? A logística por trás desse empreendimento é um quebra-cabeça que intriga os maiores especialistas. Mas o mistério não para por aí. Análises cuidadosas revelaram que a disposição desses pilares não era aleatória. Existem evidências crescentes de que o sítio possui alinhamentos precisos com eventos astronômicos, como solstícios e equinócios, ou talvez até mesmo com a ascensão de certas estrelas. Isso implica um conhecimento avançado de engenharia e astronomia, uma capacidade de observação celeste e um planejamento que se pensava ser impossível para sociedades tão antigas. É como se esses povos tivessem um calendário cósmico gravado em pedra, um entendimento do universo muito além do que a narrativa tradicional nos permitiu imaginar. Quem eram esses construtores antigos? Eram caçadores-coletores nômades, vivendo em um mundo ainda selvagem, mas com uma sofisticação cultural e intelectual que contradiz sua classificação de primitivos. A dieta deles consistia em animais selvagens e plantas coletadas, e suas ferramentas eram feitas de pedra, osso e madeira. No entanto, a existência desse sítio sugere uma organização social e uma capacidade de cooperação em larga escala que desafia a ideia de pequenos bandos dispersos. Eles precisavam de liderança, planejamento, mobilização de recursos humanos e um propósito compartilhado para realizar tal façanha. A grande pergunta que paira sobre este sítio, este berço inesperado da complexidade humana, é: por que eles construíram isso? Qual era o propósito de um empreendimento tão monumental que exigiu décadas, talvez séculos, de trabalho árduo e coordenação? As teorias são fascinantes e nos levam a repensar a própria natureza da crença, da sociedade e do nosso lugar no cosmos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para desvendar o enigma de como os construtores antigos moveram e ergueram pilares de 20 toneladas sem a tecnologia que associamos a tais feitos. Arqueólogos e engenheiros propuseram diversas teorias. A ausência de rodas ou animais de tração domesticados força a considerar métodos puramente baseados em força humana, engenhosidade e conhecimento empírico da física. Uma das hipóteses mais aceitas envolve o uso de rampas de terra compactada, construídas progressivamente
à medida que os monólitos eram puxados para cima. Rolos de madeira, possivelmente troncos de árvores, poderiam ter sido colocados sob as pedras, facilitando o deslizamento sobre superfícies niveladas. Alavancas simples, feitas de galhos robustos, seriam cruciais para levantar e ajustar os pilares em suas bases. A engenhosidade necessária para tais façanhas nos faz questionar a visão simplista que tínhamos desses caçadores-coletores. Eles não eram apenas sobreviventes. Eram inovadores, engenheiros práticos, que compreendiam princípios mecânicos básicos muito antes de qualquer tratado formal. Comparado a estruturas megalíticas posteriores, como Stonehenge, que é cerca de 6.000 anos mais jovem, o sítio arqueológico misterioso demonstra uma capacidade construtiva surpreendente para sua época, empurrando as fronteiras do que se acreditava ser possível no Neolítico pré-cerâmico. A complexidade não reside apenas no tamanho das pedras, mas na precisão com que foram talhadas e posicionadas. E essa precisão nos leva aos céus. A exploração das evidências de alinhamentos astronômicos no sítio é uma das áreas mais fascinantes da pesquisa. Embora ainda em estudo, há indícios fortes de que a disposição de alguns pilares e recintos não é aleatória, mas está ligada a eventos celestes. Alinhamentos com o nascer do Sol durante os solstícios e equinócios são uma possibilidade, sugerindo que o local funcionava como um calendário ou observatório primitivo. A observação da Lua e de certas constelações também é investigada. Para esses povos, o céu noturno era, sem dúvida, uma tela de histórias, divindades e um guia para o tempo. A importância da observação celeste ia além de um simples calendário. Ela poderia estar intrinsecamente ligada aos seus rituais, à sua compreensão do cosmos e do seu lugar nele. Um conhecimento astronômico tão sofisticado implica uma cultura com tempo para observar, registrar e transmitir esse saber. Não estamos falando de um povo que vivia apenas para o dia a dia, mas de uma sociedade que olhava para as estrelas e buscava padrões, significados e talvez a própria ordem universal. O simbolismo gravado nos pilares é outra janela para a mente desses construtores. As gravuras e relevos mostram uma rica tapeçaria de animais. Cobras sinuosas, raposas astutas, javalis ferozes, pássaros majestosos e até mesmo figuras antropomórficas estilizadas. Essas representações não são meros adornos. Arqueólogos propõem que são narrativas míticas, símbolos de clãs ou divindades, ou até mesmo representações de eventos celestes e terrestres. A conexão entre a arte rupestre e a função do sítio é palpável, sugerindo que era um centro cerimonial, um santuário onde o mundo terreno e o espiritual se encontravam, ou um local para contar histórias e transmitir conhecimentos. Este sítio desafia a ideia de que a civilização começou com a agricultura. Ele nos força a considerar que a organização social complexa, a crença religiosa elaborada e a arquitetura monumental podem ter impulsionado a arquitetura monumental antes da sedentarização agrícola em larga escala. A necessidade de construir e manter um local tão grandioso pode ter sido o catalisador para a cooperação e a inovação social, levando ao desenvolvimento de hierarquias e estruturas comunitárias mais elaboradas. Existem fatos interessantes e pouco conhecidos sobre o sítio. A datação por carbono 14 confirma sua antiguidade espantosa com notável precisão. E o mais intrigante, o sítio foi deliberadamente enterrado por seus construtores. Por que um empreendimento de tal magnitude seria cuidadosamente coberto com terra e cascalho, como se quisessem preservá-lo ou escondê-lo do tempo? A maior parte do sítio ainda jaz inexplorada sob a terra, guardando segredos que podem mudar ainda mais nossa compreensão do passado. A rápida ascensão e o aparente declínio da cultura que o construiu também são um mistério. Este sítio arqueológico reescreve a história humana, mostrando que nossos ancestrais eram muito mais capazes e complexos do que imaginávamos. O que podemos aprender com esses povos antigos sobre organização, inovação e o significado da existência? A busca por respostas continua. O impacto deste sítio na arqueologia moderna foi sísmico. Ele não apenas questionou, mas desmantelou dogmas arraigados sobre a pré-história, forçando os arqueólogos a reavaliarem tudo o que pensavam saber. A visão tradicional da pré-história, aquela que pintava nossos ancestrais caçadores-coletores como seres primitivos e sem capacidade para organização complexa, ruiu diante da evidência de pilares de 20 toneladas erguidos há 12.000 anos. Este sítio arqueológico misterioso obrigou os especialistas a olhar para outros locais menores com novos olhos, buscando sinais de complexidade, onde antes viam apenas simplicidade. Abriu-se um novo horizonte para teorias sobre a origem da civilização e da religião, sugerindo que a espiritualidade e a necessidade de comunidade podem ter precedido a agricultura como motores da complexidade social.
A importância de abandonar preconceitos sobre a primitividade de culturas antigas nunca foi tão evidente. Essa descoberta nos convida a uma profunda conexão com a humanidade atual. Ela ressoa com a nossa própria capacidade de inovação e cooperação, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. Aqueles construtores antigos, enfrentando um mundo selvagem, mobilizaram-se não por necessidade de sobrevivência imediata, mas por um propósito maior, talvez espiritual. Eles demonstram a busca humana atemporal por significado, a necessidade de se conectar com algo além do tangível, com o cosmos. A curiosidade, a engenhosidade e o desejo de transcender o ordinário são fios que nos ligam a esses ancestrais distantes. A relevância de estudar o passado, mesmo um passado tão remoto e inesperado, torna-se clara. Ele nos oferece um espelho para entender quem somos hoje e para onde podemos estar indo. No entanto, mesmo com todas as revelações, o sítio arqueológico ainda nos confronta com maiores perguntas, muitas delas sem resposta. Qual foi o evento ou a série de eventos que levou ao seu abandono e enterro deliberado? Foi uma mudança climática drástica, um conflito, uma epidemia, ou talvez uma transição cultural que tornou o local obsoleto para seus criadores? Havia uma religião ou sistema de crenças unificado que permeava a sociedade desses construtores antigos, ou o local servia a múltiplas interpretações espirituais? Como o conhecimento avançado de engenharia, astronomia e simbolismo foi transmitido entre as gerações sem escrita formal? E, talvez a mais intrigante de todas, o que impulsionou o esforço monumental de construção e, igualmente, o que levou ao seu fim e ao seu meticuloso sepultamento? Este sítio arqueológico, cujos segredos ainda estão sendo desvendados, é um testemunho eloquente de que a história não é uma narrativa estática, mas um campo em constante evolução, sempre sujeito a novas descobertas e reinterpretações. Ele nos ensina a humildade diante da vastidão do conhecimento que ainda nos falta sobre o passado da humanidade. Os arqueólogos e engenheiros, os grandes intérpretes destas ruínas, continuam a trabalhar, mas a verdade completa pode nunca ser totalmente revelada. Que este convite à curiosidade ressoe em cada um de nós. Que nos inspire a questionar as narrativas estabelecidas, a buscar a verdade por trás do óbvio e a compreender que a capacidade humana para a grandeza, a inovação e o mistério é muito maior do que ousamos imaginar. O passado não é um livro fechado, mas uma enciclopédia em constante expansão, esperando que mentes curiosas desvendem suas páginas. E você, está pronto para continuar explorando os mistérios do nosso passado? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo e continue conosco nessa jornada de descoberta.